Começando mais um Pronta para o Amor, direto do canal Barueri.live. E eu quero desde já agradecer o carinho de vocês que participam, que gostam do Pronta para o Amor, que curte também a programação aqui da TV Barueri. E eu quero, hoje, eu estou muito feliz que eu estou com uma convidada muito especial, veio de longe. E isso me faz assim pensar que e pedir para vocês, né? Antes de você receber esse conteúdo que é passado, é tanta coisa por trás, tantos bastidores. A minha convidada mesmo veio de longe, fico muito feliz para trazer um conteúdo riquíssimo. Então, assim, olha, curte, compartilha. Se você gostou, obviamente, tenho certeza que hoje você vai amar, como sempre, né? Mas, assim, não esqueçam de fazer isso, porque tem tanta coisa envolvida, tantas pessoas. Se você gosta de pessoas, então faça isso por nós, por você também, que é uma forma de agradecer e retribuir o trabalho da gente aqui, da Cláudia Den, apresentadora também, obviamente. E é isso. Hoje a convidada é a Carol Tiziane. Ela é uma pessoa incrível. Eu a sigo já nas redes sociais. Eu gosto muito do linguajar dela. Mas vocês vão ficar aí. Ó, já chama. Tá com alguma questão no seu relacionamento? Tá com probleminha? Tá enroscando? Ou não tá dando certo? Não só no seu casamento, mas com quem você está saindo. Então, chama. Chama que é para... que não tem outra oportunidade, viu? Claro que vai ficar gravado, mas chama agora para assistir, porque é muito bom. E deixa as perguntas também, depois responde, ou deixa no canal da Carol, tá bom? Pronta para o Amor é isso, é te preparar para o amor. Todos os convidados que vêm aqui, com a intenção de trazer muito autoconhecimento, porque a gente precisa se amar em primeiro lugar, a gente precisa se conhecer para colocar outra pessoa na nossa vida. Essa é a regra. A gente já quer colocar alguém, eu estou precisando. Não, é o contrário, tá? Então, já falei demais, vou apresentar minha convidada, Carol Tiziane, minha linda. Obrigadíssima por você ter aceito o convite, Carol. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Espero contribuir bastante para a sua audiência. Com certeza, já está contribuindo. Bom, quem que é essa Carol? Deixa eu falar um pouquinho dela aqui. Carol, ela é jornalista, ela tem uma agência de marketing, você tem? É isso mesmo? Tenho. Que top! Tenho uma agência de marketing digital. Faço lançamento de produtos de ensino, produtos de desenvolvimento das pessoas. Hoje em dia, acho que pessoal, principalmente depois da pandemia, a gente aprendeu que não precisa ficar saindo tanto, indo para grandes lugares para aprender e se desenvolver. Uma das coisas que eu até falo para as pessoas no meu perfil é investir muito no nosso conhecimento, no nosso desenvolvimento, conhecer coisas, ser uma pessoa interessante. E aí você consegue se tornar uma pessoa interessante da sua casa. É fácil. Você consegue crescer sem sair de casa. Nossa, Carol, você falou tudo. Esse negócio de ser interessante é uma coisa que eu falo muito para também minhas alunas que eu tenho. Assim, para a gente ser uma pessoa interessante, a gente precisa ser uma pessoa interessada, né? Sem dúvida. Então, interessada também em conteúdos que passam, como que você vai passar aqui agora. E isso vai fazendo com que a gente aprenda cada vez mais e se torne também essa pessoa interessante, Sim. né? E aí o marketing digital ele transformou a vida das pessoas nesse sentido. Coisas que antes eram difíceis de acesso, ou você só tinha conteúdo de gente muito grande. Então, aqueles professores e tal. E hoje em dia mudou porque a gente tem acesso a conteúdo de gente muito legal, gente que traz coisas diferentes, né? Estuda e desenvolve coisas, e que às vezes a pessoa nem é tão conhecida, mas o conteúdo dela te transforma de uma forma que não precisa ser do famosão mais, sabe? Isso. Aproxima as pessoas. E aí a gente, pouco antes da pandemia, eu sou sócia dessa agência, a gente começou a trabalhar com diferentes nichos, né? Então tem um nicho de aprendizado para você desenvolver trabalho em casa, enfim, vários nichos eu comecei a trabalhar. E aí, por acaso, eu falei, eu tenho um conteúdo muito legal que acho que dá para eu trazer para as pessoas também. Então eu trouxe também esse produto meu para o digital, né? Para as pessoas terem mais acesso a isso. Legal. Não, mas assim, mulher é tudo, né? Ela cozinha, lava, passa, faz curso, arruma empresa, abre empresa. Tudo. Muito legal. Depois a gente vai conversar sobre essa empresa sua que eu não sabia, hein?
Olha só, continuando sobre a Carol aqui, ela estuda sobre aconselhamento há mais de 10 anos, né? Olha, vamos saber sobre isso. Especializou em aconselhamento bíblico e fazia isso de uma forma mais na igreja, né? Sim. Que você passou, né? Decidiu trazer essa visão para as redes sociais para tentar ajudar mais pessoas e restaurarem seus casamentos. Então, ó, pendenha no casamento, Carol aqui já estava, é a solução. E aí ela tem um curso depois no finalzinho, que ela vai falar desse curso, que é o GPS do casamento saudável. Já gostei do nome. Já gostei. Eu falei, as pessoas precisam de de um GPS. Parece que a gente agora está num lugar assim que tem um monte de opção. Então, como que faz para chegar no casamento saudável? Então, é o GPS, é a orientação que você vai aqui, vira ali, vai lá. E assim você vai tendo que... Porque não é para ser difícil, Cláudia. Não é para ser difícil. Pois é, e casamento a gente tem que lembrar que você escolheu, foi uma escolha, né? Sim. Eu acho até que amor é uma escolha. Você não, eu vou amar eternamente. Não, eu vou escolher aquela pessoa. Não sei se você pensa assim, mas eu escolho alguém. Poxa, se eu escolhi, se a pessoa me escolheu, vamos fazer dar certo, né, Carol? Eu tiro muito o romantismo das coisas, que isso é coisa de filme, não é coisa de realidade, né? Para mim, a escolha de alguém, de um parceiro, de uma parceira, ela tem que ser muito prática, muito racional. E o que as pessoas tendem a fazer? A levar muito para o emocional. E é uma escolha que você tem que literalmente analisar. Você tem que ver o que aquela pessoa está trazendo. E quanto antes você fizer essa análise, menos arranhões você vai ter na sua vida. Então, quando você está iniciando num relacionamento, faça realmente perguntas, tenha interesse em saber quem é aquela pessoa. Não sai vivendo a grande paixão e se jogando de cabeça, que depois você não consegue sair dali. E daí você vai se envolvendo em coisas que aí você fala, gente, não era isso, não era nada disso que eu queria. Parece que de repente você acorda. Então, eu falo mais para casamento. Por quê? Como você disse, eu tenho um estudo voltado mais para a Bíblia. O que significa isso? Eu sou casada faz mais de 15 anos. Então, no meu casamento, eu cheguei num ponto que eu tive problemas. E eu sou da presbiteriana, então eu sou protestante, eu busquei muito resolver meus problemas ali, com conselheiros bíblicos. Então, foi aí que eu comecei a estudar, a desenvolver. Meu pai é uma pessoa que trabalha muito nessa área também. E aí eu me interessei muito pelo assunto. E resolvi os problemas. Por quê? Porque é prático, é uma coisa lógica. Ele não é essa coisa do, quando o outro fizer, não adianta, a gente tem que falar como as coisas são. E como que as coisas são? As coisas dependem de você. O que você quer fazer para você depende de você, não depende do outro. Então não adianta eu trabalhar com a mudança do outro, porque ela pode nunca acontecer. Então eu trabalho com a minha mudança, com o que eu posso fazer, o que está na minha disposição. Carol, você falou, pegando esse gancho de mudança, existe isso também. Eu senti isso um tempo atrás, mas pode ser só um sentimento meu. Quando você fala de mudança, que a gente muda constantemente também, né? Como é que faz? Se uma das pessoas mudam, não que precisa mudar, mas uma das pessoas muda e a outra não acompanha. Sim, isso é muito comum de acontecer. Mas dentro de um relacionamento, quando começa a acontecer muito de uma pessoa mudar e a outra não, é porque elas já estão desconectadas ali. Um casal, você precisa estar sempre atento ao que está acontecendo na vida do outro. Então, por exemplo, você está num relacionamento e, de repente, a pessoa, sei lá, decide que ela quer emagrecer. Aí tem uma mudança. Ela vai começar a mudar. Ela vai trazer muita coisa nova para a vida dela. E o que você vai estar fazendo do lado? Qual vai ser o seu papel? Você vai ficar assistindo a mudança dela ou você vai participar dessa mudança? Você vai trazer coisas, você vai se envolver nessa mudança. Então, o que acontece com relacionamentos que as pessoas falam, não, mas ele mudou, ou ela mudou demais, e aí a gente se perdeu? Porque você estava vivendo a sua vida separada da vida do outro. Estava cada um imerso na sua própria vida, esquecendo de olhar o outro. Por quê? Se você pega e fala assim, vou decidir mudar meu estilo de vida. O casal, ele é uma coisa só, vocês estão juntos. Então, vocês têm que entrar no meio do caminho ali.
E eu nem sou o tipo de pessoa favorável a gente encontrar meio do caminho sempre. Por exemplo, tem um exemplo que eu sempre falo assim, ó, se você gosta de japonês, seu marido gosta de churrascaria, vocês não têm que chegar num restaurante que serve frango, sabe assim? Não, vocês têm que ir um pouco no japonês e um pouco na churrascaria. O CD, né? Você tem que ceder, e ele vai ceder. Também. Mas não para chegar literalmente no meio termo. Tem coisa que não existe meio termo, tem coisa que existe um e o outro, e a gente vai trabalhar nessas duas. Mas tem momentos em que a gente precisa chegar, tipo, ó, eu quero ter esse estilo de vida. Não, mas espera lá, não foi isso que a gente combinou lá atrás. Vamos chegar, então, no ponto que é confortável para mim, que é confortável para você. O importante é ninguém soltar a mão de ninguém nesse momento do casamento. Então, estamos juntos. Para onde que nós vamos? O que nós vamos fazer é não deixar o outro para trás. E nem o que está para trás se distanciar do que ficou para frente. Ou, né, tanto faz, para o lado. Mas isso requer um nível de maturidade, né, Carol? Porque, assim, isso é lindo nas palavras, tudo que você falou, e é perfeito, e é simples. Na verdade, é simples. A gente gosta de complicar. Mas quando há essa mudança, se o outro que está mudando não dá esse toque também, vamos junto, né? Puxar o outro, né? Sim. Mas é que às vezes, Cláudia, tem alguém. Às vezes a gente tem que fazer sozinho. Porque, assim, o casamento, nem sempre as duas pessoas vão estar alinhadas. Nem sempre os dois vão estar no mesmo ponto. Nem sempre os dois vão estar amadurecidos da mesma forma. Então, às vezes, eu gosto de usar a analogia assim: você está numa batalha. Um soldado está abatido, às vezes você vai ter que carregar ele. Você vai ter que lutar essa batalha sozinho por um tempo, até ele se recuperar. Então, vai ter horas do seu relacionamento que você vai ter que fazer sozinha, enquanto o outro não perceber, enquanto o outro não acordar. Então, quando você... E quem tem que fazer isso? Quem percebeu. Então, se a bola está com você, você está no seu casamento, está ruim, bacana, você descobriu que está ruim. Vamos trabalhar para mudar? O que dá para fazer? Não adianta você chegar daí para o seu cônjuge e falar assim, preciso que você mude. Porque ele vai falar, eu não acho que eu preciso que eu mudar. Então, fica nesse impasse. Então, qual que é o cenário que funciona? Que não adianta falar uma coisa que não funciona. Seria maravilhoso, Cláudia, se eu chegasse e falasse assim, ó, o papel da mulher vai ser esse, o do homem vai ser esse, cada um siga o seu papel. Não é uma novela em que cada um segue o seu roteiro. Na vida real, tem um monte de coisa que você vai perdendo no meio do caminho. Então, assim, ó, qual é o seu papel? Você que descobriu que está ruim o casamento, você que quer mudar o seu casamento, começa a fazer. Carrega esse soldado abatido. Ah, mas vou carregar por quanto tempo? Até ele perceber. Ele ou ela, né? Porque isso não acontece só mulheres percebendo, homens também. Carrega, uma hora vai acordar. Vai acordar. Porque a pessoa percebe, a gente gosta de coisa boa. Então, é muito mais fácil você se adaptar a coisas boas do que a coisas ruins. Mas não corre o risco de você fala, se acomodar mesmo, literalmente. Fala assim, porque assim, principalmente a mulher, vou colocar um pouco a culpa na mulher, a responsabilidade. Porque a mulher, ela carrega tudo, né? A hora que ela percebe a vida dela, ela tá um trapo, porque ela carregou anos e anos, até nessa questão de mudança. Então, como que eu sei o momento de parar? Ou eu sei que o outro existe esse termômetro, eu sei que o outro está se tocando, ou eu sei que quando eu falo ele, pode ser o contrário, tá? Mas eu sei que ele vai perceber que eu estou cansada. Ou é da mulher também, fala assim, cansei, não quero ser o homem, porque também acaba sendo o macho e a fêmea da relação. É difícil essa dinâmica. Não é fácil. Mas é uma dinâmica em que, biblicamente, não tem cansaço. Então, assim, biblicamente, tá junto. Então, vamos fazer dar certo. Você não tem outra opção. É fazer acontecer. Então, quando você pega e fala assim, eu acho que só eu estou fazendo. Talvez seja por um período. Qual período? Não sei. O problema é quando você deposita no outro a sua felicidade. É aí que mora o problema, porque daí fica cansativo. Quando você está num relacionamento em que você fica esperando receber um negócio e que talvez o outro não esteja apto a te dar, aí não dá certo. Então, num relacionamento, você já entra completa. E ele já vem completo. O outro soma para você. Quando ele vem para somar, se ele não somar, você está numa base tranquila.
Quando fala dessa forma, fica parecendo cruel, porque parece que literalmente uma pessoa está fazendo sozinha e o outro está parado. Mas tem gente que demora para entender a dinâmica do negócio. E aí é que entra um problema que as pessoas não gostam de assumir, que foi elas escolheram aquilo. Ninguém escolheu por elas. Então o trabalho Carol, mas eu escolhi errado, e agora? Agora vamos arrumar. A gente trabalha com arrumar. A gente não trabalha com vamos jogar fora e vamos pegar um novo. Biblicamente, a ideia é casamentos devem ser restaurados. Relacionamentos são restaurados. E aí eu sempre gosto de fazer uma analogia que causa desconforto, mas eu acho que é válido de todo mundo fazer, que é a sua relação com seus pais, com seus irmãos e com os seus filhos. Em nenhum momento da sua vida você pensa em acabar. Pelo menos não a grande maioria. Existe uma pequena parcela que rompe com os pais, existe uma pequena parcela que rompe com os filhos, mas são coisas muito grandes. E depois volta também, muito, né? Volta. Restaura, né? Não, e é muito grave. Então, quando você fica sabendo assim, ó, eu fiquei sabendo de uma mulher que abandonou os filhos, te causa um choque. Você fala, meu Deus, como que ela teve coragem de fazer isso? A relação com o cônjuge é essa. É esse nível de relação que você deveria se chocar em romper. Então, não tem que acabar. É uma relação familiar. E, biblicamente, é uma relação mais complexa do que uma relação familiar. Porque, primeiro, foi uma escolha. É a única relação que você escolhe. Familiar, né? Uma relação familiar que você escolhe. Quando você escolhe aquela pessoa, ela vira como se fosse algo da sua própria carne. Então, você é uma pessoa completa com ela. Porque seus vínculos familiares é tudo metade. Sua mãe, você é metade sua mãe, metade seu pai. Seus filhos são metade seus maridos, geneticamente. O cônjuge, ele é 100% seu. A Bíblia fala, inclusive, de que ele é uma extensão do seu corpo. E você é uma extensão do corpo dele. Por quê? A ideia disso você ama seu corpo. Você, Cláudia, ama o seu, eu amo o meu. Então, a gente faz coisas por amor a nós mesmos. Então, tipo, você come as coisas que você come porque você se ama. Seja pessoas que são mais descontroladas na alimentação, seja uma pessoa mais regrada na alimentação. A pessoa descontrolada, ela está comendo por conta daquele prazer momentâneo. A pessoa controlada, ela está comendo pensando no corpo, na saúde que ela está tendo. Enfim, sempre você está promovendo o bem para o seu corpo. Então, o seu cônjuge é a extensão sua. Você olha para ele e fala, eu quero promover o bem para ele o tempo todo. Mas não é isso que a gente vive. E não corre o risco, Carol. É lindo. O que você falou é lindo. Eu sou a do contra. Não, pode né? Ser. Não tem problema. Não, mas é lindo mesmo, de verdade. É assim, faz você resgatar. Só de ouvir você falar assim, cara, puxa, dá para resgatar, né? Uma coisa assim, é gostoso de ouvir. Mas, na prática, não corre o risco de eu falei do acômodo, de se incomodar, mas o outro, você falou que vai perceber, mas não corre o risco também de você acabar caindo numa relação abusiva, né? De aquele se aproveitar demais, aquele seu perfil. Ou, de repente, eu casei com uma pessoa que tem uma patologia, um psicopata, um narcisista, então, que acho que não dá para ter relação com narcisista. Também não corre o risco disso? E como é que faz se cair nessas mãos? Então, teoricamente, você fez um voto para amar na doença. Então, se aquela pessoa está te apresentando uma doença, você empenhou a sua honra e a sua palavra em ficar ali. E aí sempre é o exercício. Se fosse um filho seu com essas características, como seria seu comportamento? Você abandonaria essa criança? Filho, adulto, adolescente? Você descobre que seu filho de 20 anos é qualquer problema, né? É um narcisista. Não, Carol, mas realmente, tem casos. O divórcio, ele não é proibido, mas ele não deveria ser tão liberado. Então, o que a Bíblia fala sobre o divórcio? Que ele é permitido em caso de abandono, por exemplo. E quando acontece o abandono? Quando a pessoa literalmente não quer mais estar com você. Ela sai do casamento. Você não tem como amarrar. E traição entra nesse esquisito aí? Entra, assim, ó. A Bíblia fala o seguinte sobre traição. Que pela dureza do coração humano, a gente pode se divorciar por conta de uma traição. Porque a gente tem um coração duro para perdoar. É difícil você perdoar uma traição.
Mas não é o que Deus quer. Tem uma parte lá que fala, Deus odeia o divórcio. Então, assim, não é para acontecer. Então, o que tem? Divórcio, nós temos alguns cenários. Então, quando me perguntam, e sobre traição? São alguns cenários, não é uma resposta tão rápida. Então, primeiro cenário, a pessoa traiu uma vez, se arrependeu e pediu para voltar, e mudou, e demonstrou. Não é um processo rápido. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim, então perdoei e voltou. Não, é um processo. A pessoa destruiu a confiança, vai reconstruir. Demora, não é rápido, mas existe. Eu tenho casamentos em que teve traição e que ficaram melhores depois da traição. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Mas acontece, porque a pessoa cai em si, ela fala assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu quase perdi a pessoa que eu mais amo na vida. E muda. Dizem muito, né? Não é o melhor a dizer, mas que a traição restabelece o casamento, depois você percebe, mas não era o melhor acontecer, não, né? É melhor não acontecer. Então, assim, não é uma dica de salve seu relacionamento com a traição. Não é. É o contrário. Boa. Não é. Não salve seu casamento através... Não traia para salvar seu casamento. Mas qual que é a pegada disso? A pessoa, quando às vezes erra, e eu gosto de fazer esse exercício assim, você deve ter algum arrependimento na sua vida, você, Cláudia. Sim. Então, assim, o que você faz quando você tem um arrependimento? Sei lá, vamos supor, quando você tinha 10 anos, você chutou um cachorro. E aí você hoje olha para aquele ato e fala assim, meu Deus do céu, onde que eu estava com a minha cabeça quando eu fiz aquilo? E você vira até defensora dos animais. Vira um negócio que você fala assim, eu jamais faria isso de novo. Isso é arrependimento. Quando você odeia o que você fez. E você sente vergonha do que você fez. E você se transforma numa pessoa melhor depois daquilo. Nesse caso, você perdoa uma traição. Todas as pessoas conseguem perdoar a traição? Não. Infelizmente, não. Aí você está falando, pegando esse gancho, você está falando de perdoar. E quem que faz? E quem foi o traidor, né, no caso? Então, o traidor que tem que ter essa mudança. Ele que tem que ter essa consciência. Tá. Ele que fez o erro, caiu em si, falou, meu Deus, onde eu estava com a cabeça, jamais vou fazer isso de novo. Ficar com vergonha. Ficou com vergonha, não quer nunca mais, acabou. Então, esse é o primeiro caso que eu falo para as pessoas. Tem como perdoar uma traição e tem como ficar bom um casamento depois da traição neste cenário. Aí nós temos o cenário de uma traição sem arrependimento. Que daí a pessoa pega, às vezes ela nem assume. Nesse ponto aí você já tem que levantar uma bandeirinha vermelha ali, falando assim, meu Deus, será que essa pessoa está entendendo a seriedade do que aconteceu? E vai repetir, né? A chance dela repetir é muito grande. Sim. Quando não tem o arrependimento genuíno, a chance de você repetir é muito grande. Aí você começa a ter os relacionamentos que têm múltiplas traições. Tem como você perdoar no sentido de restaurar? Porque perdoar é o ato, te perdoo, tudo de bom, vai embora. Não, perdoar, o significado de perdoar é restaurar uma relação. Tem como você restaurar uma relação com quem fica repetindo esse erro? Dificilmente. Por quê? A pessoa não se arrepende, a pessoa te abandonou e não tem coragem de sair dessa relação. Não estou falando nem que ela não gosta de você, talvez ela goste, porque muita gente fala, quem perdoa, quem não para de trair é porque não gosta da pessoa. Não, às vezes a pessoa gosta de você. Só que ela tem esse problema. É um problema realmente. É uma falha no caráter. É caráter, isso. Bem caráter, não é. Tem gente que fala assim, não tem caráter. Não, nem sempre. Eu também acredito que nem sempre. Nem sempre, não é que ela não tem. É uma falha do caráter. É um desvio do caráter. Mas às vezes ela tem caráter para todas as outras coisas. Mas é só ali. Então, eu acho que é mais uma área de luta da pessoa. Tem gente que tem muita dificuldade mesmo. Eu não estou dando desculpa, tá, viu, gente? Sobre quem trai tem desculpa. Não tem desculpa. É um horror, não deve trair, tá tudo errado. Mas, às vezes, é uma luta da pessoa. Como tem gente com problema, por exemplo, com drogas, com várias coisas. Você vê que a pessoa é uma... E aí a gente pode trazer até para problemas menores. Gente que não consegue se controlar com a alimentação, por exemplo. É um problema. A pessoa tem um descontrole. Carol, mas problema com a alimentação não afeta a vida dos outros. Pois é um problema que você não está causando mal para ninguém, só para você. E no caso da traição, a pessoa causa mal para outra pessoa. Então, tem como perdoar uma traição e reconstruir o casamento? Tem. É regra? Infelizmente não. É a minoria que dá certo. E a Bíblia permite que você saia de um casamento porque é considerado um abandono. A traição, a pessoa saiu. Ela saiu e te abandonou, ela não quis mais ficar com você.
E aí você põe abandono, gente que realmente não se interessa mais, gente que, cansei do meu casamento, saí, fui embora. Isso tudo é abandono. Não tem como você ficar com uma pessoa que não quer ficar com você, né? Certíssimo. Você acha que, vamos pegar um pouquinho mais nessa coisa da traição, que é uma pauta, né? Mas tudo bem, vamos fechar aqui. Existe mais, por exemplo, a falta de caráter, mas também existe o outro lado, não ser tão, principalmente a mulher, ela exige muito carinho, ela quer muitas, algumas, né? Ou grande parte aí. Daí ela não sente esse carinho, aí busca lá no outro só porque deu justamente o carinho, mas acaba dando um sexo também, né? Então, quando não é um problema de caráter, mas ela percebe que ali ela não vai ter aquilo, com aquela pessoa específica, que não deveria, obviamente, também, né? Se casou, tudo que você falou aqui vai cair por terra. Mas, assim, entende como é uma dinâmica difícil também, né? Porque, assim, eu tenho a necessidade desse carinho, eu tenho a necessidade e essa pessoa não me passa isso. E, às vezes, eu aponto isso. Né? E como é que faz? Ainda assim tem jeito? Vamos insistir nisso. Não, é um assunto excelente esse daqui. É complicado. Relacionamento é complicado em qualquer nível. Mas, foi o que eu falei, como o único que existe porta de saída é o casamento, é fácil você sair. Você não enxerga aquilo como algo trabalhável. Você tem a opção de sair. Então você fala, bom, entre me desgastar trabalhando nele e sair, acho que eu vou sair. Eu cansei. Você se dá o direito de cansar. Então você pega, sei lá, mães que trabalham com filhos, que têm filhos difíceis, filhos, sei lá, são anos de luta. E aquela mulher persiste ali. Por quê? É o filho dela. Como que ela vai largar? O casamento é isso. Você tentou a via A, não deu certo, você vai para B. Não deu certo, você vai para C. Você não desiste. Você fica... Ai, Carol, mas vou ficar... Vai. Tem jeito de restaurar. Existe meio de restaurar. E é o que eu falo. Não tem que ficar dependendo do outro para você restaurar. Então você põe na sua cabeça, vou fazer sozinho por um período, até o outro perceber. Porque também não é que você faz, você não vai virar mãe do outro. É isso que as pessoas não entendem. E acaba indo para esse lado, né? Porque a mulher... Às vezes deixa ele se cansar. Às vezes ele não se cansa também. E ela vira mãe e a dinâmica funciona também. E aí? É que as pessoas vivem entre o desprezo e a disfunção daquela relação. Então, assim, não é para você tratar o seu marido ou a sua esposa como filho seu. Mas também não é para você desprezar. Porque as pessoas têm essa ideia. Vou desprezar, porque daí a pessoa vai sentir o desprezo e vai correr atrás de mim de volta. Só piora, né? Só piora. Gente, joguinho é coisa de adolescente. Não funciona. Joguinho é coisa de adolescente, sabe? O adulto tem que saber envolver a pessoa na vida. Então, no caso de um problema em que você tá se doando, tá ali e o outro não tá respondendo, você tenta de novo de outra forma. O importante é você ficar buscando esse desenvolvimento e você buscar o contentamento em Deus. Enquanto você buscar a felicidade no cônjuge, só tem frustração. Então eu recebo, por exemplo, eu queria que meu marido fosse mais carinhoso. Eu entendo isso. Óbvio, eu não tenho um casamento perfeito, Cláudia. Não vivo aquela coisa que eu falo assim, não, é perfeito, a quantia de carinho é exata, porque tem gente que relata pouco carinho, tem gente que relata muito carinho. E são formas de amar também. Tem gente que ama de uma outra forma que não é amor. Isso, né? Que todo mundo tem tanta dificuldade em entender. Pessoas são diferentes. A forma como você entende o amor, o outro não entende. O que para você é excesso de carinho, para o outro é falta, sabe? Então, o desenvolvimento de um relacionamento, ele é complexo. Só que você tem que desenvolver ele. Você não tem que trabalhar dando murro em ponta de faca. O objetivo do casamento é você assim, por essa via não funcionou. Por exemplo, uma das reclamações que eu mais recebo eu falo com meu marido e ele não me escuta. Sim, isso é comum de acontecer. Por que é comum de acontecer? Porque o homem se comunica de forma diferente de mulher. Enquanto você se comunicar como se você estivesse falando com uma amiga sua, seu marido não entende. Então eu falo assim, você chega na sua casa, você quer que ele lave a louça. Você quer que ele participe ali daquele momento. E daí você chega e você fica falando. Você perdeu ele lá atrás já.
ele não tá Não, entendendo. e o homem, diz que depois de algum tempo de conversa, já esquece desligou, completamente. Já desligou. tá em outro Desligou. mundo. Então, mulher, com homem, como funciona? Comando simples, comando direto. Preciso que você lave a louça hoje. Acabou. É bem direto mesmo. Mas não tá mandando assim? Não, você fala. Isso é outra coisa. É horrível você viver num relacionamento em que tem ordens. Você fala da sua necessidade. Você não manda o outro fazer. Então, mas aí você falando, preciso que você lave a louça. Não dá a entender não, que... você fala assim, ó, tipo, preciso que você lave a louça hoje porque estou sobrecarregada. Preciso que você lave a louça hoje porque eu não... Ou tipo assim, ó, eu não vou conseguir lavar a louça hoje. Agora, se eu falar assim, você poderia lavar a louça? Aí eu Então, mas daí você coloca como tipo um... Parece que necessariamente aquilo lá é seu. A não ser que seja uma função sua. Porque tem casamento que funciona muito bem com função pré-determinada. No meu, por exemplo, funciona muito bem. Então, por exemplo, eu que sempre faço compra no mercado. Aí eu chego pro meu marido dia atarefado e falo assim, você pode fazer a compra para mim hoje? Porque essa função foi minha. Ai, Carol, mas você vive num relacionamento... Vivo, porque eu odeio fazer serviço de banco. Eu não sei nem onde sabe? Assim, não sei onde paga boleto. Contador, imposto de renda, não faço a menor ideia. A menor ideia. Essa é a função dele. Então, se um dia ele precisa que eu resolva alguma coisa para ele no banco, ele chega para mim e fala, você pode ir ao banco hoje para mim? Porque ele está me pedindo para fazer uma função dele. Então, daí funciona bem. Agora, quando são coisas da casa, você fala, nossa, eu estou muito sobrecarregada. Tipo, quando tem criança pequena, super atrasada, tem que fazer um monte de coisa. Você não vai dando banho na criança, por favor, enquanto eu termino de fazer não sei o quê? Ele vai levantar e vai. Ah, mas vai levantar reclamando e vai. Ignora. O que não pode é ficar cultivando problema. Tem gente que gosta de adubar problema. Gosta de... É um aranhado, não, gosta né? de adubar. Nem... Então, tipo assim, a pessoa fica ruminando aquilo lá. Ele falou, ele fez com uma vontade, foi dar banho nas crianças sofrendo. Deixa! Ele foi, não foi? É verdade, isso Aí é depois verdade. que ele foi, você dá um beijinho nele e fala, obrigada, amor, me Não, e ajudou fica pra caramba. empurrado a noite inteira, né? Não, vou te contar, tem mulher que fica... se fecha agora, é a birrenta, criança, né? Castigo, daqui pra frente castigo. Você dá um beijinho nele e fala, amor, obrigado, você me ajudou pra caramba. Quebrou ele. Quebrou a marra. É verdade, é. Mas isso também são os acordos, né, Carol? São. E que, na verdade, e também é importante a gente lembrar que nem sempre os acordos eles têm que ser perene, né? Eles vão mudando, sem dúvida nenhuma. Mas as pessoas vão amadurecer. É aí que eu falo, ninguém solta a mão de ninguém. A gente não começou, a gente vai andando junto. Então, conforme tá vendo, por exemplo, uns anos atrás, é maravilhoso essa frase, né? Mas eu ficava em casa cuidando dos filhos. Então, eu larguei a minha profissão para cuidar dos meus filhos. E o que as pessoas falam? Ela só fica em casa. Ai. Isso é de matar, né? É. Meu Deus do céu. Daí você fala assim, então pega a criança, fica um dia fazendo o que eu faço para ver o que você acha disso. E aí... Você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos. Tá. Uma menina que está fazendo 13 e meu menino vai fazer 10. Nossa. E aí, então, por alguns anos eu fiquei em casa. A minha dinâmica era eu tinha tempo. Né? Então, eu fazia muito mais coisa. Hoje, a minha dinâmica é outra. Eu trabalho depois do trabalho, porque eu tenho agência e depois eu tenho a minha produção de conteúdo sobre relacionamento no meu perfil. E isso leva tempo. E eu tenho filhos, eu tenho marido, tenho casa. Então, é até uma coisa que eu falo, as meninas mandam assim, como a mulher deve lidar com sabendo que você é igual a todas as outras mulheres. Isso não é uma exclusividade de uma mulher. Então, você está sobrecarregada, ou você abre mão de alguma coisa que você faz, ou você abraça e sorri, Cláudia. É verdade. As pessoas têm muita dificuldade em sorrir e agradecer. Então, assim, hoje eu vou ter que trabalhar à noite. Que bom que eu tenho trabalho. Graças a Deus. Então, perdeu-se muito da gratidão, sabe? A gente está muito imediatista, né? Que é a felicidade nesse momento. Não, se ela não está vindo, alguma coisa está errada. Por isso que está acabando os casamentos também. E eu quero a minha felicidade. A minha. É verdade. Então, eu estou preocupada em receber. E aí, no casamento, meu marido teve que se adaptar. Meu marido trabalhava em outra cidade. Hoje ele já não trabalha mais. Então, o casamento ele tem que ser um bloco. Por isso que tem que ser uma unidade. Enquanto o casal se entender como separado, não vai funcionar. Ele é um bloco, é uma união. Homem e mulher se formam um, e esse um decide coisas juntos.
mas daí eu vou viver submissa. Não, não é. Não distorçam essa palavra. A submissão significa só estamos debaixo de uma decisão. Não é omissão, né? É bom, importante lembrar isso. Não é inferior. Sim, não é inferioridade. Sim. Estamos sobre a missão mesmo. E normalmente, é que a gente mudou um pouco e está tudo certo, mas normalmente o homem é provedor, né? E a mulher ali agarra esse homem, tô junto, essa é a missão. Ele sempre vai ser, sempre. A mulher realmente ela é mais fazedora e aí ela sobrecarrega, mas não precisa também. Mas essa missão, ela tá junto com ele, né? Então, nós somos iguais, porém diferentes. Então, bastante. assim, é uma igualdade com diferenças. Não existe diferença entre homens e mulheres. Perante Deus, somos todos iguais. Não existe diferença de valor entre homens e mulheres. Somos iguais. Então, vem movimento de tudo quanto é nome. As mulheres são superiores, os homens são superiores. Não são. Não, de forma alguma. Nunca, não tem como isso. Não existe. Não existe. Não tem nem comparação. É o feminino e o masculino ali, tá tudo certo. E aí as diferenças que a gente tem, elas são visíveis, elas existem. Então existe um motivo para um homem ser mais forte. Existe. Existe um motivo para o homem não gerar uma vida. Carol, mas daí você vai... Não sou eu. Foi feito desse jeito. A mulher gera vidas. Eu tenho que me ausentar mais do que meu marido do meu trabalho. Eu tenho que me dedicar aos meus filhos, principalmente pequenos, muito mais do que meu marido. Isso significa que ele não vai te ajudar? Não, não significa, mas ele te ajuda. Ele não tem as mesmas funções. Então, essa palavra ajuda, as pessoas também levam para um lado muito ruim, porque é o que eu estou te falando, existem funções. Não é porque a pessoa te ajuda que ela tem menos valor. Não é porque... Existem responsáveis e ajudadores. Então, o provedor do homem, o prover do homem, ele traz a segurança. E eu ajudo ele nessa missão. Então, ele que não dorme à noite porque não tem como pagar a conta do mês. Ele é que não vai dormir à noite porque tem que comprar remédio para o filho e não temos dinheiro. É ele. Então, eu acho que a questão hoje é que o cenário está mudando, né, Carol? Da mulher trabalhar e super pegar tudo, A mulher pode trabalhar e pode ganhar mais do que o homem. Sim, não tem a ver com ganho, tem a ver com responsabilidade. Por quê? Um homem encostado destrói a família. Perde valor completamente. Destrói a família. Né? A mulher não consegue admirar, mulher não olha com respeito, não tem como. Um homem tem que saber carregar a sua família. Por isso que o contrário não é verdadeiro, porque a mulher ela pode parar. Ela, inclusive, às vezes até deve, as pessoas né? precisam entender que não é falta de capacidade. Uhum. O fato do homem prover não significa que a mulher não é capaz de. Todos nós somos capazes de fazer todas as funções um do outro. Então, por exemplo, se hoje meu marido falecer, hoje, eu não vou ter, o que eu vou fazer? Não tem provisão na minha casa, não tem proteção na minha casa? Não, tem. Eu vou dar um jeito de resolver isso. Mas enquanto ele existe, ele desempenha esse papel. E eu desempenho os meus. Então, na Bíblia, essa palavra auxiliar, ela vem como ajudante. Então, eu ajudo. O que é ajudante? É aquela pessoa que... O homem está lá vendo o macro, porque ele está na linha de frente. Ele que está tomando as balas, entendeu? Ele que está na frente de toda a família. Então, ele tem a visão melhor do que a nossa. E aí ele olha e fala assim, nós vamos para cá. E a mulher fala, beleza, o que precisa para ir para lá? Estamos juntos. É o suporte necessário para o homem, né? É um suporte. Então, assim, só que a mulher também tem muita coisa de participar na visão. Tem até uma frase que o pessoal fala, né, que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, porque a mulher vai girando para onde acha que deve ir, porque a mulher, por ver os detalhes, ela tem a capacidade de alertar o homem de coisas que ele não vê. Porque ela vê detalhes que eles não veem. Então, assim, talvez aqui não vale a pena por conta disso. Só que o que acontece, as pessoas trazem isso como uma briga, uma guerra dentro de casa. É uma guerra de quem pode mais, de quem tem mais poder dentro de casa. E as pessoas, né, não elas as mulheres, as pessoas não entendem que estão juntos lutando contra as coisas, não um contra o outro. E fica difícil, né, de fechar essa conta, né? Então assim, quando seu marido fala, sei lá, vamos mudar de cidade. Aí você, por algum motivo, fala, acho que não é bom.
Não adianta você falar, eu não vou. Não é assim que funciona casamento. Casamento é o quê? Absorve a informação, matuta naquilo lá, e daí você chega e fala, amor, eu estava pensando aqui num negócio. Você já parou para pensar tal ponto? Jogou para ele a bola agora. Agora ele vai pensar naquilo. E daí ele vai trazer. Então, existe esse tempo de maturação das ideias. Então, existe... E a mulher é tão sábia para isso, né, Carol? Então, se ela soubesse ela usar é sábia para pensar, mas ela não está sabendo pôr no jogo. Exato. Eu falo, gente, na Bíblia está escrito, a mulher sábia edifica o seu lar. Isso é e a tudo, tola o destrói. Então, assim, como que uma mulher consegue ser sábia? Sabendo a hora de fazer as coisas. Então, você tem aquela sensibilidade que mulher tem. Que hora você vai pôr na mesa isso daí? Não adianta você falar na hora que o cara está nervoso, que o cara... Só que qual é o problema disso? As mulheres ficam assim, isso me diminui. Eu quero falar de igual. Não é que te diminui. Isso não é inteligente. E essa a destreza, essa docilidade, eu sempre falo de docilidade, que é uma coisa muito feminina, né? E é só usar disso, só da docilidade que ela sabe conduzir. É o que você falou. Eu vou jogar para ele duas situações, né? É aquela coisa, amor, vamos pra praia? O que você acha? Né? Ele joga, vamos para, não, Campos do Jordão ou praia, ou né? praia, né? Tem essa história aí, né? Aí você joga, amor, olha, né? A gente, a última vez na praia, a gente pegou trânsito. Campos do Jordão, não sei, mas fica por sua conta, né? Pronto. Aí você consegue o que você quer. Você consegue o que você quer. Não, a forma de falar foi uma coisa que perdeu muito. E outra coisa, Clau, que é muito, muito importante. Mulheres estão querendo tomar o posto do homem. E aí, gente, muitos homens deixam isso acontecer. E aí você inverte um negócio no casamento que não funciona. Porque, como a gente falou agora há pouco, cada um tem seu papel. Tendo cada um o seu papel, quando inverte isso daí, não funciona. Mas isso não é uma dinâmica, Carol? Por exemplo, esse momento nós não somos, nós estamos. Então, você, de repente, ele está desempregado e ela precisou segurar essa Não, barra. mas essa parte sim, porque ela está ajudando. Ela continua no papel dela. Tá. Mas isso é mais sutil. Não é literalmente, sei lá, se seu marido, por algum motivo, está acamado. E você ouve uma janela quebrando na sua casa. Não tem como seu marido levantar para ir ver quem que está na janela. Você vai assumir essa função. Porque foi o que eu falei, não é por falta de capacidade. Mas o que eu estou dizendo é a mulher assumir a posição do homem. Então, eu sou o homem e eu tomo as decisões, eu sou o líder, eu sou... Ontem, uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim, que tinha terminado o relacionamento, que foi quando ela se deu conta de que ela virou o homem da relação e o marido, o noivo dela tinha se tornado a mulher. Então, ela mandava, ela desmandava, ela falava, nós vamos para cá, nós não vamos para lá, você vai fazer... O cara, porque isso aí é outra característica do homem, ele fala assim, você pegou? Ixi, pode fazer. Ele acomoda. Gente, ó o recado, cadê? Dá esse recadão, porque isso é verdade, viu? A gente se acomoda demais. A gente não, ele se acomoda. Os homens se acomodam muito. E a gente não percebe porque nós somos essa fazedora. Multitarefas. Essa ajudadora. Então, entendeu? assim, não pega essa bola pra você. Não, mesmo que você aguente isso, não pega pra você. Você sabe que quando eu casei, a minha vizinha virou pra mim, ela foi fazer a mala do marido dela, que ele ia viajar, ela virou pra mim e falou assim, Carol, vou te dar uma dica. Nunca pegue pra fazer um negócio que você acha que ele que tem que fazer. Porque você fez uma vez, você vai fazer pra sempre. Aí eu dei risada. E depois eu entendi. O que acontece no começo do casamento, Cláudia? As pessoas falam assim, não, amor, deixa que eu faço. Aquela boa vontade, sabe? Deixa que eu faço, a louça eu faço comida, louça, limpo o chão, faço tudo por você. Porque você tá no amor, tá na paixão. Você tá na fase que você quer fazer tudo pro outro. Por isso que a paixão é perigosa, né, Carol? Exatamente. Muito, né? Só que o que acontece, o homem tem uma função, um jeito diferente da mulher. Quando a mulher pega pra fazer tudo, ele fala, gente, ela faz tudo muito bem. Maravilhoso, vou sentar e vou fazer nada. Ele recebe as coisas melhor do que a mulher. A gente tem essa diferença. A mulher gosta muito de fazer e homem... Todos? Não, a maioria. Porque todo mundo fala assim, eu sou mulher e não sou assim. Não são todos, é a maioria, tá? Tem muita gente que foge um pouquinho dessa regra. Mas, de um modo geral, é nesse momento que a gente perde. É no começo do casamento que a gente perde o casamento. Que você verdade. que você firma coisas que você não quer fazer para sempre. É justamente por tá entorpecido
pelo amor, nem é pelo amor, pela paixão, né? Porque não é amor. Você, não. É pela mentira que você acha que é o casamento. É, exato. Você entra no casamento achando que é uma coisa que ele não é. O casamento, ele é uma relação familiar. Ela não é um conto de fadas. Então, ela é tão complexa quanto qualquer outra relação. E se você ficar colocando pontos que depois você não consegue voltar, talvez seja muito difícil depois você desfazer o que você vem anos fazendo. Mas dá, viu? Então, é isso. Esse é o tal do restaurar, né? Sim. Porque, assim, chega uma hora que você percebe que você está cansado, não aguenta mais. E falar para esse homem, ele fala, mas você, até onde fazia? Porque ele vai ficar cobrando isso, né? Ele não vai se tocar que você está sobrecarregado porque você nunca falou. Só que ali dentro está uma explosão, né? A mulher ela vai aguentando essa explosão. E aí é o momento de recuar e falar assim, não. E aí dá para restaurar. Você... Não, quando entenderem que o amor existe ali, porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão, você decidiu aquilo ali. Aliás, é um mandamento, ame, não é tipo, se você sentir amor, ame o próximo. Ponto final, você não tem opção de não amar, qualquer pessoa. Então, quando você decide estar com aquela pessoa, existe não só o amor mandamento, como existe o amor sentimento, que é aquela coisa. Você gosta, você quer o bem daquela pessoa. Mas para fazer dar certo, casamento não é merecimento. Casamento é esforço. Então você não merece um casamento bom só porque você sonhou com isso. Ou porque você acha que você é incrível. Porque às vezes você fala assim, gente, eu faço tudo. E aí isso desde o começo da relação. Eu pego muita sempre. solteira assim, mas eu fiz de tudo por ele. Ué, mas você fez por você. Porque você quis. Você quis, né? É isso, esse ponto é importante. Não, muito e legal. A gente faz e depois não... A gente planta, mas não quer colher o que você plantou. Exato. Olha quanto recado, hein, gente? Meu Deus do céu, que mulher! É legal mesmo, né? Porque, assim, tudo isso a gente não para pensar. E é sutil e é realmente trabalhoso, mas é muito... muito proveitoso lá na frente, né? É muito gostoso você ter um casamento que, no final, você fala, puxa, tá valendo a pena. E é difícil, sempre vai ser difícil. É o que você falou dos filhos. Eu acho que é um exemplo, assim, incrível, porque a gente realmente luta até o fim pelo filho e, por que não, pelo um casamento, Ontem eu falei disso com uma pessoa que eu recebi uma pergunta assim na minha caixinha. Minha namorada quer que eu compre tal coisa para ela, mas eu não... Era coisa baratinha, assim, acho que era livro. E eu não tenho dinheiro e ela fica chateada. Falei, cara, faz extra, faz seus corre, dá um jeito. Porque, Cláudia, se meus filhos chegam para mim e falam assim, eu quero tal coisa. E se eu vejo que é um negócio que realmente tem valor para eles, eu faço, dou um jeito. Vai acontecer. Verdade. Então, assim, por que você não faz pelo seu maior amor de todos? E, assim, o casal, eu escuto muito isso. Em primeiro lugar é o casal. Eu não sei se é isso mesmo, Carol. Depois os filhos, né? É o homem... Biblicamente, vem, né? Deus, marido, filhos. Isso. Essa é a ordem. Tá. Ai, Carol, porque tem mulher, ou homem também, mas é mais a mulher, sim, que acata o filho, se ele tiver um problema, não, eu vou cuidar do meu filho, você que se vire. Não, os dois têm que estar unidos, aquela coisa assim, né? Você vai cuidar do seu filho, mas você vai guardar energia pro seu marido. Energia que eu digo é para amar o seu marido, nas necessidades, no que for preciso. O seu filho, ele é importante, mas você tem um papel na vida dele, que é crescer ele e mandar pro mundo. Carol, no caso de separação, você acha que também é a mesma coisa? Vai, vamos falar que separou, não tem jeito. Tô separada. Não, e eu não julgo também quem separa. Sim. Tô aqui só para passar o recado. Lógico. Mas separou. Assim, separou. Eu vou até só fechar com essa pergunta, a gente vai no break, ó. Toma uma água, ela vai responder essa pergunta. Depois, sabe no que a gente vai entrar? No sexo. Eita, nós, será que a gente deve... Deve fazer sem vontade? Vamos separar nesse bloco, no próximo a gente volta com o sexo. Exatamente. Então, quando, você está na separação dos filhos. Isso. E aí eu trago um filho do casamento. Eu preciso... Aí como que é essa dinâmica? Meu filho, depois você que entrou na minha vida... Sempre o cônjuge vem antes. Mas não vem antes, não confundam vir antes com gastar mais tempo.
com ser a pessoa que você está dando mais atenção. Se eu tenho um bebê recém-nascido, óbvio que eu vou gastar mais tempo com o meu bebê recém-nascido do que com o meu marido. Então, não é isso que eu estou dizendo. O que é? Você tem um bebê recém-nascido, mas seu marido chegou com um problema no trabalho, você está disposta. Você vai sentar com ele no sofá, você vai falar, me conta o que aconteceu. Qual foi o problema? É você não deixar o marido do lado, porque aquela pessoa está ali. E o marido, se é uma pessoa normal, também tem interesse que o bebê esteja bem nutrido, limpo, tomado banho. Então, todo mundo da casa tem que olhar para as pessoas com as suas funções normais. Quando você se casa com uma pessoa que tem filhos, o ideal é que você olhe para os filhos dele como filhos seus. Então, você ame aquela criança, ou a idade que for, ame aquele filho como se fosse parte sua. Porque se você virou uma parte só com seu marido, aquele filho é parte dele. Então, ele é parte sua. Ai, Carol, mas é muito difícil, o filho do meu marido o filho da minha esposa é um... Você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance, tudo que te for permitido, porque às vezes a dinâmica do relacionamento anterior deles é diferente, mas você vai trabalhar para que seja um relacionamento incrível. Tanto do pai ou da mãe com essa criança, porque tem novo casal que afasta do filho anterior. Não, é para trazer para dentro. É para esse filho querer vir morar com você. Nesse ponto que tem que ser. Ah, não, mas ele mora com a outra parte. Não estou falando que é para ser, mas tem que ter esse sentimento. Por quê? Ele tem que ser amado como um filho seu. Você não ama o pai ou a mãe dessa criança como se fosse o seu corpo? Ama essa criança como se fosse do seu corpo também. No mínimo, pelo menos demonstre, né? Porque daí também é opção. Eu fiz de tudo, mas a opção da pessoa não é querer vir morar comigo, não é ter contato comigo, de repente até por causa da mãe ou por causa do pai. Tudo bem, né? Eu vou fazer o quê? Mas eu não vou deixar que essa vontade dele seja a minha vontade também, né? A mulher, principalmente a mulher, o homem, né? Tem que ser muito sábio nas relações. Então, se você casa com uma pessoa, por exemplo, você está com um marido e ele tem problema com os pais dele, tenta trabalhar isso, tenta ajudar ele a superar isso, a ter um relacionamento mais saudável. Gente, um tem que ser suporte do outro. Um tem que jogar o outro para cima e não jogar. Ah, eu tô com um problema na família. Aí vem a mulher ou o homem e fica assim, mas também? Aquela sua mãe? Aquele seu pai? Você chafurda mais ainda os problemas. Não. Tenta você ser a pessoa mediadora daquele problema. Ah, Carol, mas daí tem que ser uma santa. Não tem que ser uma santa. Você tem que ter sabedoria para lidar com os problemas. Maturidade. Porque quem age dessa forma, birrenta, é criança. Adulto é maduro. Adulto sabe lidar com problemas. Falou tudo. Ó, fechar esse bloco com a última fala da Carol. Sabedoria. E olha, a mulher tem muita sabedoria. Às vezes você é uma pessoa extremamente inteligente e muitas vezes a sua inteligência, infelizmente, não serve de nada. Mas a sabedoria é muito diferente. É maturidade, é sabedoria, e a mulher tem sabe conduzir isso muito bem. Então, resgate esse feminino que a gente fala, não é feminino de ser omissa, mas ser sabedora, ser acolhedora. Isso é da mulher, né? Total. Ó, segura aí, vamos falar de sexo. Já falamos de traição, a Carol já deu altas dicas, que bom, né, gente? Ó, já chama o povo, porque tá bom demais esse assunto, tá muito gostoso, muito acolhedor, muito verdadeiro. Tô amando a Carol aqui. Então, assim, a gente vai dar esse break aí, a gente vai voltar no segundo bloco com essa parte mais quente. Será que a gente deve liberar, assim, pro marido? Não sei. Sempre. A gente já volta. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
relaxar nesse calor e vir aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Voltamos! Ai, gente, que delícia! Se você não pegou desde o começo, volta, que vai estar gravado. Depois fala com a Carol, porque realmente dá vontade de você querer ficar com o casamento. Se tá ruim, dá certo. Ó, já tô levantadinha aqui, que eu quero mostrar o look de hoje. Que, mais uma vez, eu queria agradecer a Beijocas Moda do Cláudio. Essa é de Santana de Parnaíba. Olha só. Que calça, olha que cor linda, né? A minha convidada que a gente está conversando, né? Blusinha, assim, toda chiquetosa, um ombro só. Eu tô aquela recatada e sexy ao mesmo tempo, né? Obrigada, Beijocas Moda. Agora tem na Fazendinha. Obrigada, Cláudia, pelo carinho mais uma vez aqui, de estar aqui com a gente, tá bom? Vamos terminar aqui agora, então, né? Falar um pouquinho que a gente tem de programa ainda, né, Carol? Vai ter que voltar, tá bom? Falei demais. Bem. Já tá certo que você vai voltar. Carol, eu queria te dar o meu perfume primeiro. Ai, que delícia. O Bem Sensualité, ó, gente. Ai, que delícia. Obrigada. Imagina. Inclusive, tem o disponível, se você quiser esse perfume, ele é elaborado com notas sensuais, tá? Então, a pegada é para você passar e passar para o seu maridão, tá bom? Reconquistar esse marido. Agora é a hora. É o momento. Ó, depois da Carol, das dicas que a Carol deu, e você vai lá, me pede pelo Cláudia Den Oficial. Clau, quer esse perfume, porque tem poucas unidades agora. Inclusive, eu baixei o preço. Já estava baratinho, mas para terminar as unidades, uma delícia. Vocês vão gostar muito. Você vai gostar, Carol. Tá. Mas você sabe que isso é uma coisa. Se perfumar para o marido, se arrumar para o marido. Isso faz tanta diferença, Clau. Então, né? Vamos já entrar no sexo. É isso que precisa, né? E isso é muito feminino, isso é muito da mulher. A mulher ela precisa estar muito conectada com ela e entender que, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, mas é muito da vontade da mulher. Porque o homem, não é que o homem é mais fácil, tá? A gente fala assim, o homem é fácil. Não, o homem não é fácil estar com vontade, sentir, né, o desejo. Que assim, a mulher é mais cabeça. Né? Como que é essa preparação? Você acha que realmente a mulher... Eu já vi uma coisa polêmica sua aí, que a Carol falou, mulher, você tem que fazer. Como que é isso que você tem que fazer, Carol? Vamos lá. Os níveis de hormônios masculinos que causam o desejo sexual são muito maiores do que os das mulheres. Então, a testosterona do homem é em torno de 10, 20 vezes maior do que a da mulher. É injusto a gente entrar num relacionamento achando que o desejo vai ser igual. Não vai ser igual. Então, aí a gente tem um problema, que é qual?
um homem que quer mais, normalmente, tá, gente? A gente tem bastante relato de casamentos que é o contrário, viu? Que o homem parou de ter vontade, que a mulher quer, não anda tão certinho mais. Mas vamos colocar a maioria. O homem quer e a mulher não sente mais vontade. Ah, Carol, mas o homem, ele tem que... A mulher, ela é um fogão a lenha. E o homem é fogão. Você girou o botão, acendeu. Homem é assim. Mulher, como que é? Tem que pôr a lenha, abanar, depois volta, põe mais uma lenha, abana mais um pouco. É um processo mais longo. Só que seria maravilhoso se o homem entendesse isso e aí acordasse a mulher já com beijos e durante o dia mandasse mensagens. E aí isso tudo é maravilhoso, homens. E dessa forma você consegue muito mais fácil que a sua mulher esteja disponível à noite para você. Segue a dica. Tá? Então, assim, esse é o cenário ideal, em que um homem corteja uma mulher a ponto de ela chegar à noite e ter desejo por ele. Mas, infelizmente, na correria do dia a dia, os homens estão atarefados, as mulheres também atarefadas, você esquece desse cortejo. E aí, como que fica a noite? Chega a noite, o homem tem interesse na mulher dele, e aí a mulher não tem. Como que a gente resolve isso? E Fora o cansaço do dia, né? O cansaço do Os dia dois, e tudo né? mais. Mas, o que diferencia um casamento de uma amizade é o sexo. Então, casamento sem sexo é amizade. Tem que ter sexo no casamento. Ponto final. Com qual frequência? Qual a frequência que for ideal para o seu casamento? Então, para o meu casamento pode ser uma, da Cláudia pode ser outra, o seu pode ser outra. Tá. Então, você tem mais ou menos estipular. Ai, Carol, mas e se a do meu marido for uma e a minha for outra? Lembra que eu falei que vocês têm que andar em dupla? Vocês têm que chegar no meio, têm que chegar num ponto em que seja gostoso para os dois? Então, é isso. O sexo é algo que é para ser bom para os dois. Foi feito para ser bom para os dois. Sabendo disso, então é um negócio assim, a mesma coisa que eu te dou uma barra de chocolate, e você fala, não estou com vontade agora de comer, mas você sabe que é boa aquela barra de chocolate. Então você fala assim, não, mas come, é gostoso. Daí você fala, não quero ter esse prazer nesse momento. É a mesma coisa de você negar o sexo. Você sabe que é bom, você sabe que vai ser prazeroso, mas você nega, por algum motivo. Normalmente cansaço, normalmente indisposição e tal. Num casamento, sabendo que não existe a paixão envolvida, tem que existir a cabeça envolvida. E o que é a cabeça envolvida? É você ligar o botãozinho na sua cabeça. A libido está na cabeça, gente. Você pode procurar médico, vai dar tudo normal seus exames. Claro que tem gente que tem problemas, né? Então, procurou médico, tá tudo normal, tá tudo certo. Você fala, meu Deus, por que eu não tenho desejo? Porque ele está na sua cabeça. E você está se negando a abrir a ideia de que, às vezes, a gente faz coisa que, num primeiro momento, você não está disponível, disposta, mas depois é gostoso. Por que isso é problemático? Porque isso envolve, assim, mas vou fazer sem vontade? Não é fazer sem vontade, é fazer por amor ao outro. Qual é o problema de você negar o sexo? Você nega o sexo pensando no seu prazer. Então, você fala assim, eu não estou com vontade. Tá, e o outro? E a pessoa com quem você casou? Não, e tudo bem também uma vez ou outra não estar com vontade, isso que eu tô falando, né? gente, eu não tô falando de... Sim. Excelente você ressaltar isso, Cláudia. Gente, óbvio que vai ter dia que você tá cansado, o outro tá cansado. É consensual. Sexo no casamento tem que ser consensual. Ou fora do casamento, em qualquer momento tem que ser consensual. O problema é, não dá para ficar longos períodos sem. Porque isso abre brecha, Cláudia. Exato. Abre eu acho brecha, que esse é o cerne do casamento. Falando em casamento, o sexo é o que consolida a intimidade do casal. É onde você restabelece o amor que você tem um pelo outro. É onde você reafirma. Então, quando você não está com tanta vontade e o outro tá, faça pelo outro. Faça por amor ao outro. Faça para dar prazer para o outro. Não, e outra... dar prazer para o outro, você ver o prazer do outro, não já te dá alegria. Já te traz, já te dá autoestima. Isso. Eu causei isso. Isso. Porque não assim, isso é legal, porque assim, para o homem também não é natural. Pum, negócio. Não, ele precisa sentir o seu desejo, porque cada vez que você não tem, o cara vai ficando, putz, será que é comigo? Será que... E aí, mais uma vez, ele vai testar fora, né? Porque deixa eu ver se é comigo, se eu que não tô... E aí ele vai ver que muitas vezes não é, né? Não, a gente tem que fazer por amor.
Ai, e aí, olha que coisa maravilhosa. Você faz por amor ao outro e você ganha ainda com isso. Por quê? É para ser bom para os dois. O sexo no casamento, qual que é a diferença do sexo no casamento e de um sexo casual? Vocês se conhecem, vocês sabem o que vocês gostam, vocês sabem os botões a serem apertados naquele momento. Então, o homem tem que estar lá pela mulher, a mulher tem que estar lá pelo homem. Então, o meu objetivo no sexo é dar prazer pro meu marido. E o objetivo dele é dar prazer para mim. É uma troca é exato. que vale a pena no sexo. Então, quando você fala assim para mim, não tô com vontade, não vou fazer. Então, você só pensou em você nessa hora. Infelizmente, o casamento, gente, envolve pensar no outro. Ele é pensar no outro. E até ver, poxa, às vezes é aquela coisa, eu não tô com vontade, mas caramba, né? Também não tô com vontade há um mês, né? Não. Você tá num dia, você tá cansado, você vai falar pro seu marido, falar, amor, hoje eu tô super cansado. Você acha que ele não vai entender? Carol, mas ele vai reclamar. Tudo bem, você fala, não, amanhã eu te compenso, amanhã a gente faz valer por 2 dias. Sei lá, entendeu? Tem que ser com amor. O sexo no casamento, ele é amor. Ele é o transbordar. É o que vai dar essa intimidade. Porque, gente, experimenta ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses. Já conversei com gente que ficou 8 anos sem sexo no casamento. Nossa, você é amigo total, né? Não, às vezes nem amigo, às às vezes acaba virando inimigo até. Parça. E aí, beleza? Entendeu? E não é, gente. É você ter desejo. Mas vou fazer sexo sem desejo? Não. Você tem que desejar o tempo todo o seu marido e o marido tem que desejar a mulher. Vocês têm que olhar um para o outro e ativar, raciocinar isso. Como eu gosto daquela pessoa. É ativo, gente. Não fica achando que sexo no casamento é uma coisa passiva. É ativo, é você querer. Falar, não, eu vou querer. E aí entra o perfume, aí entra você se arrumar. Lingerie, tem que explorar tudo, né? Você vê gente se arrumando para ir pro trabalho. Tá lindo, cheiroso, maravilhoso. Aí chega à noite, não aguenta nada, não tá lá presente. Final de semana, fica lá descabelado. Tenta trabalhar isso, gente. Não ser preguiçoso. É a preguiça, né? Muitas mulheres falam, ai, que preguiça de começar. Mas entende o seguinte... E dá mesmo. Muita, né? Dá mesmo. Mas assim, a preguiça é um começo, tudo bem. Só que como vai aquecendo, e vai aquecendo desde manhã, às vezes, né? Pensa em sexo desde manhã, vai. Não, hoje eu vou fazer pra mim e por ele, né? E aí você vai aquecendo aquilo na tua cabeça, porque... E é legal, e quanto mais você faz, é engraçado isso, né, Carol? Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Mais você tem intimidade para fazer. Às vezes você nem tem tanta vontade, mas você sabe que ali a pessoa vai despertar. Não, o momento, ele sabe onde despertar. E aí vai. E tenta chegar num acordo que funcione. À noite você anda estando muito cansada, sei lá, vê a hora do almoço, vê de manhã, acha um meio de você encaixar. Só não perde, gente. Não perde, porque isso é muito importante para um casamento. Dá certo. Não tem casamento sem sexo. Não tem. Fechou. Falou tudo. Olha, vamos finalizar aqui. O Instagram da Carol tá aqui nessa live, tá? Aqui do YouTube. Mas ela tem um GPS do como que é esse GPS? Eu vou abrir uma turma para o meu curso que chama GPS do Casamento Saudável. Então, são as orientações. Isso é uma mentoria? É um curso online legal. Mas é muito prático. Eu sou uma pessoa extremamente prática. Para mim, faz isso, faz aquilo, prático. Então, o que você precisa fazer? Porque não depende do outro, depende de você. Então, para ter o seu casamento saudável, não vai importunar o outro. O outro vai fazer de acordo com a sua mudança. O tal do gentileza gera gentileza. Legal. Então, você vai fazer, o outro acompanha. Então, ele é um curso todo voltado para desenvolvimento e amadurecimento da pessoa para aplicar no casamento dela e colher frutos. E só um fazendo dá? Eu tô com problema, eu compro e já serve para o meu casamento? Ou os dois, o marido e a mulher precisa? É só um. Não precisa do outro. Tem casais que compram juntos? Tem, porque os dois já estão no ponto juntos. Mas não é o normal. O normal é um perceber. Ou o homem ou a mulher. Legal, Carol. Então, daí você pega o curso, aprende, aplica, tem uma aula de convite para o cônjuge, às vezes eu convidando, o cônjuge se interessa em assistir. Mas não é obrigatório assistir, o objetivo é você se desenvolver, foi o que eu falei. Você tem que estar bem para estar no seu relacionamento. E não depender do outro te fazer bem. Você vai trazer a parte boa.
Você vai Exato. resolver, entendeu? Exato. E Deus, né? Na realidade, Deus transforma através de você, né? Perfeito. É por isso que a gente está nesse programa aqui. Eu amo o nome desse programa. É Pronta para o Amor. Exatamente por isso. Para a gente estar pronto. Amor, relacionamento é com a gente. Entenda isso. É com nós mesmos. E depois a gente vai passar naturalmente. Se está dentro de você, tá natural. Não é forçado, né, Carol? Vai vir naturalmente. Que delícia. E já está disponível esse GPS? Vai ser... eu tô com o link lá para quem quiser se inscrever. A abertura dele oficial vai ser agora em maio. Então, mas quem quiser informações prévias, já está numa listinha de espera. Vai ter daí um bônus especial para quem estiver nessa lista de espera. Mas aí em maio ele sai. Fechou. Então, ó, Carol Tiziane com 2... Tem 2 T's e 2 Z's no meu Instagram. 2 T's e 2 Z's. Então, não esquece. Carol Tiziane, mas está aqui nessa live. Carol, muitíssimo obrigada pela tua participação, por ter vindo. Veio de tão longe, gente. Não é tão longe assim, não. Mas eu fico tão feliz de ver essas pessoas que, né, se dedicam por isso, assim, se doa dessa maneira, como você teve essa doação. Eu fico muito, muito grata, de verdade. E está aberto aqui, ó, as próximas vezes que você quiser vir, está aberto para a gente falar. Ó, não fiz nenhuma pergunta aqui, ó, fiz tanto... Fiquei um dia à noite fazendo pergunta, não utilizei, porque fluiu tão bem, você fala tão bem, parabéns pela sua tranquilidade, sua didática, pela tua pessoa. Parabéns, mais uma vez, obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui, agradeço demais o convite. Podem ir lá nas minhas redes sociais, mandar perguntas para mim, tem meu YouTube, TikTok, Instagram, então fiquem à vontade. Sempre tem caixinha para tirar dúvidas, que a caixinha é ótima, porque às vezes a sua dúvida ajuda um monte de gente. Aliás, queria agradecer as caixinhas de ontem também, abri, veio um monte, não sei nem se esteve aqui, mas só o que ela falou, acho que já caiu, todas as caixinhas já estão aqui. Se tiver alguma dúvida, vai lá na caixinha, e se tiver interesse em restaurar seu casamento, o GPS é um método bem prático para você conseguir aplicar. E, na realidade, é para se desenvolver, gente. O amadurecimento transforma qualquer relacionamento. Fechou. Ai, que pena, mas a gente fica por aqui. Nessa delícia. Eu quero agradecer muito o carinho de vocês, quero agradecer mais uma vez estarem aqui. Não esqueçam de compartilhar, de comentar, de mandar para quem você acha que precisa desse toque no casamento. Hoje realmente foi um programa bem gostoso, sempre é, mas assim, né? Teve muita essa questão da união, de estar forte, de estar junto. A gente está precisando isso, de Deus na nossa vida, de amor, de entendimento pessoal. E a Carol trouxe isso de uma maneira muito leve, muito gostosa. Então, um beijo a todos e até terça-feira que vem.